Hoje é Flamengo e Bolívar, hoje é decisão na Copa Libertadores. Um time chato que a gente já enfrentou e que o Flamengo tem que ter aprendido, né? Tem que ter tirado muitos aprendizados daqueles confrontos na fase de grupos. Desculpa aí, o sol tá estourando um pouco, né? É que eu uso a luz do dia, né? Sou youtuber pobre, eu uso a luz do dia pra falar aqui pra vocês. Até de noite eu não gravo por causa disso. Mas falando sobre o jogo, cara, a gente tem que lembrar muito bem a importância do resultado em casa. Quando a gente jogou lá na altitude, nas primeiras rodadas, a gente sofreu muito, cara. Sofreu muito, o time não tava correndo, a bola, cara, ela fazia muitas curvas, era um negócio diferente. E muito cansaço. Então, eu lembro até aquele jogo que a gente tomou um gol bem no comecinho do jogo e logo depois já empatou com o Vinha, mas depois terminou tomando o segundo e perdeu o jogo. Então, é muito importante fazer o resultado em casa, assim como a gente fez na fase de grupos que a gente goleou eles. O principal atacante do Bolívar, que era um brasileiro, esqueci o nome, ele saiu do time. Então o melhor jogador deles para fazer gol saiu do time, ele foi vendido. Então é uma grande fraqueza para o Bolívar isso. E nós temos que aproveitar hoje o resultado de casa para golear, para fazer 2-0, 3-0, 3-0 melhor ainda, né? E garantir essa classificação e poder até não se preocupar tanto com o jogo da volta. Apesar de ser Libertadores, enfim, não se preocupar tanto. Luiz Araújo e Wesley são titulares no jogo de hoje, tá? O Wesley aí tá quase vendido pro Atalanta, mas vai ser usado nos jogos da Libertadores e provavelmente depois do jogo de volta contra o Bolívar ele vai ser vendido. E o Luiz Araújo, o Cebolinha tá lesionado, vai fazer a cirurgia, ele vai ser titular. E a gente vai precisar muito dele esses dias, enquanto o Flamengo não contrata jogadores. Lembrando, o Flamengo tem que contratar jogadores. De resto, é o time titular normal: Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, Arrascaeta e De La Cruz, Gerson, Luiz Araújo e Pedro. O De La Cruz volta para o jogo, tá sentindo muito cansaço. Tá saindo algumas notícias aí de que ele tá cansado, o Arrascaeta tá cansado, o Gerson tá cansado. Mas que o time não pode arrebentar, cara. Assim, pelo menos a gente tem a impressão de que o Tite fez muitos rodízios no time, jogou muitos com o time em reserva por causa da Copa América. E agora, mesmo assim, parece que tem muitos jogadores cansados. Isso pra mim é estranho, cara. E aí, eu não gosto de comparar com o JJ, mas eu lembro do JJ que ele usava os titulares todos os jogos e não tinha tanto problema, cara. Então, muito preocupante que mesmo com o rodízio, os jogadores estão se sentindo lesionados e cansados. Vamos orar aí para que nos próximos jogos, nos jogos de hoje, ninguém se machuque. Porque se machucar mais gente, infelizmente o nosso ano ele corre muito risco, cara. Corre muito risco. De resto, hoje a gente precisa de uma boa atuação do Pedro novamente, do meio-campo dominar o jogo de novo, porque contra o Palmeiras a gente não fez isso no jogo de volta, né, da Copa do Brasil. E criar chances para que o Pedro possa matar o jogo. O Luiz Araújo, ele é aquele jogador de bom, eu gosto dele, mas ele aparece muito em uns jogos e some muito em outros. Precisa aparecer hoje. Precisa driblar, precisa ir para cima, precisa dar aqueles chutes de fora que ele às vezes acerta bons chutes. E precisa driblar, cara. Como eu disse, para mim, o jogador que tem a grande característica de drible desse time é o Cebolinha. E a gente perde muito sem ele. O Bruno Henrique não é driblador, ele é velocista, ele ganha muito na velocidade. O Luiz Araújo não me demonstrou ser aquele driblador gigantesco, que nem o Cebolinha é. E ele precisa demonstrar isso. O Gerson tá fazendo a outra ponta, ele não dribla, gente. Ele cria jogada, domina bem, passe, tá, mas não dribla. E o Pedro é um matador, né? Pedro é um matador. Então, precisa dessa característica dele de ir pra cima, de driblar pra fazer o gol. Beleza? Eu acho que a vitória de hoje passa muito por isso. Eu acho que 1-0 a gente não deve se contentar, 2-0 a gente não deve se contentar. Tem que ir pra cima e fazer mais gols, cara. O Tite, ele tem que se libertar um pouquinho hoje dessa coisa defensiva dele e ir pra cima. Porque lá, a gente não pode ficar dependendo muito da sorte de ficar se defendendo. E um Deus nos acuda doido. É o Bolívar, gente, não é nem o Palmeiras, é o Bolívar. Então, tem que ir pra cima, tem que fazer gol, tem que fazer um bom resultado hoje. E eu espero que o Tite não demonstre essa característica defensivíssima aí pra garantir 1-0, 2-0, tá? Porque lá é perigoso, lá não é só jogo, é altitude. É chato, literalmente é chato jogar lá.
Me comenta aí o que você acha desse jogo de hoje, o que você acha que seria um placar ideal. Se inscreve no canal, deixa o seu like e acompanha os conteúdos que eu tô postando aí todos os dias, tanto nos vídeos como nos shorts. Valeu!